queridas amigas, queridos amigos, companheiras, companheiros. Estamos chegando ao segundo domingo da Quaresma, esse tempo de graça. É tão importante nos encontrarmos para compartilhar nossas vidas, o que acontece em torno de nós, e podermos fazer uma caprichada leitura dos sinais dos tempos, à luz da palavra sagrada, para darmos as respostas que nesse tempo são mais urgentes do que nunca. Olá, gente querida, mais uma vez juntas para a gente refletir sobre a boa nova segundo a ótica da classe trabalhadora. Sempre uma saudação a quem está perto, a quem está longe, vários estados e até países. Lembrando sempre que isso é um momento de reflexão promovido pelo movimento de trabalhadores cristãos. A gente tem vários outros programas nesse nosso canal. A grande forma da gente fazer isso chegar a mais pessoas é curtir, compartilhar. E quem puder, no momento que puder, ajuda com esse Pix para contribuir com a manutenção deste canal. Denuncia o pecado deste povo, desta igreja, pois parecem me buscar e seguir os meus desejos. Sempre falam santidade, vem a mim para que os veja. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Perguntais por que desprezo todas vossas penitências. É porque quando as fazeis, abafais a consciência. Só buscais vosso interesse e usais de violência. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Penitência que me agrada serão vossas romarias, procissões, missais e cultos, confissões e cantorias. Se oprimis os pequeninos e espancais em pleno dia. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. O Evangelho que nós vamos escutar é mais uma vez tomado do evangelista Marcos. O Senhor esteja com todos, com todas vocês. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. 6 dias depois da primeira predição da paixão, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. E aí foi transfigurado diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, extremamente brancas, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti,
uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, porque estavam com muito medo. E apareceu então uma nuvem cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem surgiu uma voz: Este é meu filho amado, ouçam-no. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus sozinho com eles. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Segunda semana da Quaresma, segundo domingo da Quaresma, ou seja, é a segunda semana em que a gente se propõe a fazer este retiro. Não é um retiro onde a gente se distancia, ao contrário, é um retiro onde nas várias esferas de nossa vida, nas várias situações e muitas vezes nas várias contradições, a gente busca sim caminhar mais perto do projeto de Jesus, entendendo melhor o seu projeto dentro da sua perspectiva da fidelidade. Fidelidade que vai até o fim, que vai até as últimas consequências. Tanto é um retiro, ou seja, é um momento de reflexão que a gente faz dentro de nossas próprias realidades, que a CNBB propõe a campanha da fraternidade. Ou seja, é para a gente mergulhar nesta Quaresma, mas mergulhar enfrentando vários problemas, várias realidades de nossa sociedade. E esse ano há uma proposta ligada à dinâmica pastoral do Papa Francisco: fraternidade e amizade social. Como a gente vai reconstruir pontes de diálogo para a gente poder ver uma sociedade melhor e, por conseguinte, um reino de Deus implantado com justiça, com paz, com solidariedade, com amorosidade. Então é sim um retiro, no sentido de um momento em que a gente se esvazia de algumas questões, a gente deixa um pouco mais, às vezes, as redes sociais, a gente deixa um pouco mais o nosso celular, a gente procura algumas práticas que ajudem a gente a serenizar mais, a silenciar mais. Mas é um retiro dentro das nossas realidades, mergulhando nas nossas vidas e nas nossas vivências comunitárias. Em falar em vivências comunitárias, esse texto que a gente lê hoje nos ajudará muito. Se no primeiro domingo a gente viu Jesus sozinho no deserto, e com isso a gente foi pensando em como nossas práticas individuais podem nos ajudar coletivamente, no segundo domingo a gente percebe como a comunidade, como as igrejas, como os nossos coletivos podem vivenciar este tempo, tanto para fazer uma quaresma melhor, quanto para a gente construir melhor os nossos espaços de construção do reino de Deus. E há um contexto nisso. Jesus chama 3 dos seus e se distancia, sobe uma montanha. Mas há uma situação que serve de pano de fundo para isso. Durante essa semana, na quinta-feira, a gente até relembrou esse texto. É o momento em que Pedro faz a sua profissão de fé, crê em Jesus enquanto Messias. Mas também é o momento em que ele cola essa visão messiânica a um conservadorismo e a um tradicionalismo que não frutificam. Pedro faz a sua profissão de fé, diz que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho do Deus vivo. Mas quando Jesus diz como é que essa sua experiência de Filho de Deus vai se revelar a gente, pela fidelidade, pela morte de cruz, Pedro não gosta desse tipo de messianismo e diz: não, Senhor, isso não vai acontecer, e repreende Jesus, a ponto de Jesus chamá-lo e dizer: afasta-te, Satanás. Ou seja, o teu pensamento divide,
O teu pensamento é um adversário do reino de Deus. E Pedro é esta pessoa. Esta outra cena, ela vem depois disso. E há quem pense que Jesus privilegia Pedro, Tiago e João, e ali expõe quem são os seus 3 mais queridos ou mais próximos. É justamente o contrário. Esses 3 foram convocados a viver melhor uma experiência para entender melhor o projeto de Deus. Olha, gente, Pedro é esta pessoa que não está entendendo ainda qual é o projeto, a ponto de ouvir de Jesus o termo Satanás. Tiago e João também queriam a glória, queriam ficar um a cada lado, e eram tão fortes de temperamento que eram chamados de filhos do trovão. Eram esses 3 que precisavam deste momento comunitário, de experiência maior de formação com Jesus. Certamente eram os 3 que precisavam neste momento de uma experiência de encontro com Deus. O gesto de subir a montanha é é de encontrar a Deus. Nesta montanha a cena se faz. Encontram Moisés e Elias e Jesus se transfigura. Jesus apresenta para eles o que virá, aquilo que é a meta. Isso é sempre bom, porque no momento da caminhada em que alguns de nós não estamos entendendo da nossa missão, estamos desanimados, estamos achando que nada vai dar certo, é bom sempre a gente construir a nossa utopia e aí dizer, isto aqui é o que virá, por isso a gente caminha. Em nossas comunidades é importante, em nossos coletivos, sindicatos, pastorais, em todos os lugares, é importante a gente sempre conversar sobre o sonho, sobre o que virá. E dizer, é para isso que a gente caminha. Ou seja, para a gente ir mostrando coletivamente que a nossa caminhada tem sim meta. O nosso subir a montanha tem sim um ponto culminante. E Jesus se transfigura. De um jeito, o texto diz, com roupas tão bonitas e tão brancas, que nem uma lavadeira poderia lavar, deixar tão branquinho, tão limpo, tão brilhante como aquele jeito estava. Ora, tem coisas em nossa comunidade que só Deus pode fazer. Isso não pode ser um discurso nosso de deixar as coisas nas mãos de Deus. Mas é bom a gente dizer, mas isso é para a gente dizer. Tem coisas no nosso espaço comunitário que o sonho, que a utopia é quem tem que dar conta para a gente caminhar, para a gente seguir. Tem coisas que só a nossa profissão de fé, que só o enxergar coletivamente aquilo que Deus faz na caminhada, na nossa vivência, na nossa história, só isso pode dar conta de continuar com o nosso projeto, de fazer a gente continuar firme. Mas ali continuam Moisés e Elias, evidentemente, lembrando que Jesus não veio para derrubar nada. Jesus segue caminhando com as Escrituras, com os profetas e com a lei. Só que tem uma coisa interessante, só Jesus fala com eles. Os 3 discípulos não podem falar com eles. Só Jesus. Ou seja, para a gente que vive em uma comunidade de fé, só é possível agora ler as Escrituras, só é possível agora ler a Boa Nova a partir de Jesus. Muitas comunidades, até nos últimos dias a gente tem ouvido falar muito disso. Muitas igrejas e comunidades têm falado de uma teologia do domínio, de uma teologia do poder, que tem no Antigo Testamento a sua base para criar uma manipulação religiosa de domínio e de poder. O texto bíblico que a gente lê hoje
deixa claramente para a gente que essa teologia não é cristã. Essa teologia não é semente do reino de Deus. Porque só se pode ler as leis e os profetas a partir de Jesus. A partir da sua mensagem de boa nova, de justiça, de paz, de solidariedade, de amor, de coração contrito e não de sacrifícios. Então quem faz essa leitura fundamentalista e manipuladora das Escrituras não faz uma teologia cristã. A partir de agora, com essa simbologia, a gente só pode ler a Bíblia a partir de Jesus. Ele é o critério, porque ele é o modelo para o nosso projeto. Ele é um modelo e referência para a gente construir o reino de Deus. Não é Moisés, Elias, é Jesus. E a partir dele, a partir de sua tradução, é que a gente pode voltar e ler toda a Escritura. Mais uma vez, Pedro tem dificuldade de entender as coisas e meio que serve a uma tentação do comodismo. E diz a Jesus: mestre, se o senhor quiser, a gente faz 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Os nossos irmãos teólogos lembram que no costume da época, aquilo que vinha no meio é aquilo que você, com a sua fala, dava mais importância. Para Pedro ainda não era o projeto de Jesus o mais importante. Eram as leis. Pedro ainda não estava entendendo. E se da primeira vez que ele fez essa baita confusão, Jesus o repreendeu, dessa vez é o próprio Deus. Enquanto ele fala, uma voz interrompe e diz: este é o meu filho amado, escutem. Ou seja, Pedro, é preciso ouvi-lo para seguir o seu projeto. Dessa forma que você está pensando não serve. É preciso ouvir o seu projeto. E justamente para ouvi-lo, diante de uma cena tão bonita de transfiguração, para descer para a realidade. Ou seja, mesmo em nossas comunidades, em nossos movimentos, em nossa militância, em nossa pastoral, viver caminhando com a nossa indignação, com a nossa revolta, mas sem o sonho, sem a meta, sem a utopia, isso faz a gente se cansar e até não entender qual é o grande projeto. É preciso sim, vez ou outra, subir o monte, lembrar da utopia e voltar para a nossa realidade. Mas é preciso voltar. Nada de colocar tenda, nada de querer ficar, nada de achar que uma religião que trancafia todo mundo em seus templos e não prepara gente nova para seguir neste mundo construindo o reino de Deus, isso não nos serve. É preciso pensar no sonho, pensar na utopia e voltar para nossas realidades. É preciso pensar nisso. É dessa forma que a gente vai construir reino. Então esse texto bíblico, ele nos ajuda à vivência comunitária. É preciso subir junto. Jesus não foi só. É preciso subir esse monte coletivamente, com nossos grupos. Talvez fique esta mensagem para a gente. Durante essa semana, em nossas caminhadas, a gente perceber que, se não nós, mas quem aqui e ali, em nossos grupos, em nossos coletivos, está se desanimando, ou não está entendendo bem qual é o projeto do reino de Deus. E chamar para a gente subir essa montanha junto e entender de novo qual é o nosso sonho maior, qual é o nosso sonho coletivo, qual é a utopia que move as nossas comunidades. O que é aquilo que surge em nossa frente e brilha de tal maneira que nenhuma lavadeira poderia deixar limpo. O que é que se revela para a gente como já e o ainda não. Para a gente continuar caminhando, para a gente continuar buscando, para a gente continuar refletindo. E lembrar, é a partir de Jesus e do seu projeto que a gente vivencia este reino. Não é a partir de várias teologias,
manipuladoras, que pegam um texto bíblico aqui e ali e manipulam. É a partir de Jesus. Se a gente quer chegar às outras personagens, às outras figuras importantes na construção deste caminho, tudo bem, e é bom, mas é a partir de Jesus que a gente faz isso, para a gente continuar caminhando. E aqui, no nosso país, as nossas comunidades são chamadas a reforçar isso, essa ideia do sonho coletivo, da utopia, para construir a amizade social, que é uma coisa bonita que o Papa Francisco está dizendo. Ou seja, é importante a gente reconstruir o sonho, reconstruir a utopia, para apresentar como algo que nos una, que congregue mais gente para construir esse reino. Diante de tanta situação que dividiu a gente, que divide ainda, é importante a gente ir entendendo como a gente pode construir sonhos coletivos nas várias comunidades, nos vários espaços aonde a gente vive. Eu concluo essa nossa reflexão de transfiguração, de brilho, de luz, né? De Jesus transfigurado, apresentando para a gente que o sonho, que a utopia é aquilo que nos move. Isso lembra até o Gilberto Gil cantando Realce, né? O brilhar. A gente termina com uma pequena prece, com uma pequena poesia do cristianismo, do Teilhard de Chardin. Que de toda parte brilhe o vosso rosto. Senhor, nós sabemos e pressentimos que vós estáis em toda parte, envolvendo-nos. Mas parece existir um véu nos nossos olhos. Fazei que de toda parte brilhe o vosso rosto. Uma boa semana, uma boa quaresma, muita paz e muita saúde, gente. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Quem tem sede, vem à fonte. Quem tem fome, vem à mesa. Vinho, trigo, leite e mel, comereis manjar do céu. Vinde, vinde, se me ouvirdes, vida nova vivereis. Aliança nós faremos, minhas promessas cumprirei. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Um sinal de vós farei, das nações sereis o guia, chamareis os que estão longe e virão todos um dia. Ao Senhor vinde buscai, pois se deixa encontrar. Ao Senhor vinde invocai, pois tão perto Ele está. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável,
deixe sua maldade. Pecador, deixe seus planos. Ao Senhor volte e verá o perdão de seus enganos. Meu pensar não é o vosso, vosso agir não é o meu. Tão distantes um do outro, quanto a terra está do céu. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Como a chuva cai do céu e não volta sem molhar, sem encher de vida ao chão, sem nos dar o trigo e o pão. Assim faz minha palavra, nunca volta a mim em vão, sem fazer minha vontade, sem cumprir sua missão. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Partireis com alegria e em paz caminhareis pelos montes, pelos bosques, aclamados passareis. Os espinhos do facheiro, galhos e pau d'arco em flor, o sertão verde canteiro, glória eterna ao Senhor. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Gostou do que acabou de ouvir? Do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.